Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fitilosofia, o podcast que foi criado para gerar insights para você que atua no mercado fitness de alguma forma. Lembrando que você, nosso ouvinte, tem uma condição diferenciada no e-commerce de suplementos VipFit. É só você entrar no site deles, vipfit.com.br, digitar o cupom FITILOSOFIA em caixa alta e escolher qualquer um dos 2.000 itens de suplementação e assim dar um up nos seus treinos. Estamos aqui eu e meu amigo Marcelo Braz em mais uma empreitada, certo, Marcelão? Exatamente, que empreitada. Hoje vai ser show de bola aí, né? Alto Hoje nível. o papo vai ser em alto nível. Fala aí quem a gente trouxe hoje. Estamos aqui com uma convidada especialíssima. Ela é médica, nutróloga, empresária, atleta, mãe. Eu estou muito feliz de te receber aqui, doutora Tati Morelli. Seja muito bem-vinda aí ao Fitilosofia. Eu super agradeço. Para mim é uma honra enorme estar com o meu primeiro grande mestre, que é o Marcelo Braz, né? E para mim, tudo que tem o nome dele vai abrilhantar ainda mais a minha trajetória, com certeza. Boa, obrigado, Tati. Muito obrigado. Bom, a gente vai bater um papo aqui descontraído, né? Vamos puxar vários assuntos referente ao fitness, ao mercado, à saúde, ao treinamento. E para começar essa conversa bacana, eu queria já dar uma introdução perguntando ou solicitando aqui para você. Você foi uma atleta fitness, embora várias outras realizações suas. Queria saber como foi. O que te inspirou a entrar nesse mundo e como foi esse período seu de entrada, execução e competição no mundo fitness? Eu vou falar aqui porque é muito bonito mesmo. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre essa história, para mim é uma grande honra, porque essa história se remete à minha raiz de vida, né? Eu fui adotada com 2 dias e até então, aquele momento dessa história do fitness, eu costumava dizer que a minha vida tinha iniciado aos 2 dias. Quando eu entrei numa sala de musculação para valer, né, e a principal delas foi conduzida pelo Marcelo Braz, eu vi brotar em mim uma outra identidade, e era a minha identidade biológica. Ali iniciou o início da minha honra, do meu respeito e gratidão sobre os meus pais biológicos, né? Porque para a gente estar na vida, a gente tem que vir por uma porta, né? Alguém abre essa porta para a gente. Quem abriu a porta para mim foram os meus pais biológicos, que por motivos N, né, de limitação, todos nós temos limitações, eles tinham as deles, eles acabaram me doando para uma família de amor, uma família próspera, e assim foi a minha história. Então, a atividade física, ela vem para mim quando a minha mãe adotiva morreu. Eu passei um ano muito deprimida no falecimento da minha mãe. Já era geriatra, eu já fazia grandes idosos, cuidados paliativos, cuidava de finitude. E por cuidar de finitude, eu fiz nutrologia na intenção de cuidar de idosos que tinham ali feridas, úlceras de pressão e precisavam então de aporte nutricional específico para fechar essas feridas. A minha mãe morreu e aí eu fiquei muito sem chão, sem alicerce. Passei por esse estágio aí de depressão e a minha psiquiatra na época me orientou. Atividade física, eu super sedentário, eu era uma mulher que eu tropeçava nos meus passos, eu era muito descoordenada. Ela me orientou que eu tivesse uma fé religiosa, que eu seguisse algum desses caminhos, e eu iniciei um trabalho voluntário em que eu tenho a maior honra de falar que vai fazer 20 anos no ano que vem, que eu estou nesse trabalho, à frente desse trabalho, com 400 mulheres carentes. Um processo de terapia, de autoconhecimento, que a sala de musculação também me trouxe. Tá? Eu iniciei, claro, na esteira, como a grande maioria das pessoas. Na esteira, eu tive o ímpeto, né, corajoso, eu fui impetuosa e contratei uma professora, era uma mulher japonesa, sênior, a Naoko, a quem devo muito, para me ensinar a correr. Eu lembro o tanto que ela comemorou quando eu consegui correr 1 quilômetro. E do 1 eu fui pro 3, do 3 pro 5, do 5 pro 8, e de repente eu estava no 10, no 16, no 21 e no 42 em menos de um ano, porque eu sou muito disciplinada. Isso é uma característica minha. E aí
eu tive fraturas por estresse. A fratura por estresse me levou para a sala, então, da pós-graduação de medicina esportiva. Na medicina esportiva, eu tive necessidade de conhecer grandes nomes e eu cheguei, então, até o Marcelo Braz. E foi isso, então, a história, Má. Por isso que entrar no fisiculturismo fitness significou muito para mim, muito mais que estética. Estar no palco significou o resgate de todas essas mulheres da minha trajetória. Então, foi muito honroso, e também essa condição de testar o físico, de testar até onde você é capaz de ir, né? Você percebe o quanto de fato é teu, né? É uma grandiosidade da tua essência, da tua contribuição e da tua comunhão com o divino que te traz para cá. Ótimo. Bacana, hein? Sensacional. Você tem uma frase que eu copiei aqui, que eu gostei muito dela, que é a seguinte: uma criança, você se auto-intitula, né, como uma criança cheia de feridas, uma adolescente cheia de cicatrizes, mas uma adulta curada. Total, porque a cicatriz, ela gera autoridade, né? A pessoa que tá ferida, vira e mexe, ela sangra, tá? Aquela pessoa que, quando você toca no assunto, quando ela se remete àquele cenário, circunstância, lugares, pessoas, então ela tá sempre ali, né, tentando arrumar um escudo, uma máscara para evitar sangrar de novo, né? Porque ela tá ferida. Mas eu fui atrás de sangrar até onde eu comecei a perceber processo de cicatrização, através do outro, tá? Porque as pessoas que são tratativas, um trata o outro. A hora que eu percebi isso, a minha vida foi florescendo. E a cicatriz gera uma autoridade absurda, assim. Eu não temo nada, porque eu tenho essa cicatriz dessas experiências, entende? Isso é meu, ninguém vive, fui eu que vivi. Né? Então não tem problema algum para mim de, né, ter passado por isso e ser essa mulher e poder se representar e poder abraçar e acolher outras, né? Ora, fazer esse movimento comigo mesmo, então abraçar a minha criança, abraçar essa minha mãe biológica cheia de limitações, abraçar os meus pais adotivos muito racistas, porque eram pessoas que vinham dentro desse protótipo. Se a gente for pegar gerações atrás, até agora, né? Que Sim. Agora mais mais revelado, né? Mais maquiado, porém tem, né? Então tudo isso, todo esse contexto sou eu, né? Não é super fodástica, nada disso. Na verdade, é um movimento de humildade, desse entra e sai, mas sempre com a autoridade de me manter dentro desse comando, né? Sim. Mas eu vou falar que tudo para mim se estrutura na minha fé, tá? A minha fé é que faz com que eu gere essa potência e combustão o tempo todo. Tá? Então, eu não tenho só altos e baixos. Eu estava falando outro dia, eu estava lendo, acho que era até Cabala, que tinha um texto lá que falava o seguinte, tá? Se você está vendado e começa a correr e aí aparece uma subida, como é que você sabe que é subida? Porque, na verdade, é pelo esforço. Mas você está subindo. Você está subindo. Entende? Então, para você chegar lá, tem esforço. É subida. É subida. Boa. Acredita que é subida. Continua. Uhum. Entendeu? Não para, não. Né? Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso. Não é que tem, é tudo mar. Não, é uma subida. Eu entendo que é uma subida. Entende? É subindo que eu tô. Só que tem uma certa dificuldade. Tem complexidades. Né? Ótimo. Uhum. E nessa história toda que você tem trazido, que tem muita dificuldade, tem muita cicatrização, como você diz, você encontrou a atividade física como uma amiga para te ajudar a superar tudo? Ou foi algo que você começou a treinar e começou a sentir os benefícios? Como que a atividade física ela surgiu na... Sabe, eu gostaria, como uma cristã verdadeira, uma pessoa que sabe que a gente não consegue ser... Eu posso ter a conta bancária mais incrível do mundo, meu filho saudável, tudo assim, perfeito dentro dos moldes, que eu não vou ser feliz vendo pessoas, crianças sofrendo, né? A gente sabe que felicidade está sobre o ecológico, né? Está sobre o global, né? Dentro de um contentamento.
Mas eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem essa sensação do benefício que a atividade física traz. Não só sobre a questão física, né? Porque é muito questionável, né? Você vai falar para o teu paciente, no meu caso, que a atividade física inspira, motiva, trata, condiciona a saúde. Muitas vezes, Salomão, ele não quer saúde, entende? Ele, de uma forma inconsciente, ele sabota a própria vida. Tá? Então, ele não tá... Esse tipo de argumento, ele não vai rolar. Então, você tem que advogar sobre outros cenários, né? Realmente, a atividade física, ela vai fomentar saúde e vida. Mas aí você precisa estar... Você está afim da vida? O que realmente é a tua liga com a vida? Né? Então, a atividade física, para mim, ela é o começo do meu pacto com a fé. Ali eu trato todos os meus cenários. Então, eu falo que a cruz que eu carrego é a anilha, o resto é bênção. Boa, gostei. Você sabe que eu gostei disso que o Salomão trouxe agora, para saber qual foi o primeiro, né? Porque o que a gente comenta aqui é que muitas pessoas, o ambiente hoje, não vou nem falar das pessoas, vou falar primeiro do ambiente. O ambiente, a atividade física, embora no seu contexto seja para fomentar a saúde, ou para melhorar a saúde, ou para pelo menos buscar a saúde, ainda é confuso, porque dependendo de quem é que está procurando esse ambiente de saúde, dependendo do ambiente que ou da academia, vamos falar das academias, né? Essa academia não está preparada para receber essa pessoa. E a gente comenta muito isso desde o momento que está se vendendo o serviço, ou seja, apresentando os produtos que tem naquele local, até mesmo depois, no momento que a pessoa decide entrar e fazer qualquer tipo de atividade. Então, o que eu estou querendo dizer, muitas vezes essa pessoa que está ferida, com cicatriz, seja lá de que forma for, né, emocionais ou estéticas, ela não se sente acolhida, e muitas vezes ela é o contrário. Alguns ambientes repelem as pessoas, né? Então, eu queria ver se você enxerga isso também, né? E se você enxerga isso, porque a gente não chegou até hoje numa conclusão, o que fazer em relação a isso? Será que o problema está da forma que se vende os produtos, da forma que eu recebo esse cliente? Né? Será que eu estou vendendo as coisas protocoladas e não quero ver realmente a dor dessa pessoa que está procurando o meu estabelecimento? Né? Então, e aí uma vez eu até citei, né, que falta psicólogos nesse ambiente de saúde, falta inserir uma outra peça que seria a psicologia, né? Seria uma pessoa que tem ferramentas talvez para filtrar. Isso tudo foi suposições, né? Estou querendo fomentar aqui esse assunto porque é um assunto que mexe a nossa cabeça. E agora com uma médica aqui, que é frequentadora, né? Sim. Que você também citou sobre essa cicatriz. Eu queria saber o que você acha em relação a isso. A sala de musculação é do educador físico. Ele é dono da sala de musculação. Ele é dono, ele precisa se apropriar dela. Entende? Se a gente vai na igreja angélica, por exemplo, você é mega, ultra, super bem tratado. Você vai na casa, na sala, no ambiente do educador físico. Por que o cara não acolhe? Por que ele não percebe que ele pode trabalhar outros nichos? Por que ele não percebe que a pirâmide etária tem modificado a cara, está estreita e a população está envelhecendo? Cadê os grupos de terceira idade dentro da sala de musculação? Entende? Boa. Então, para mim, o grande calcanhar de Aquiles aí é o preparo da inteligência emocional, porque tem vários níveis de inteligência, tem inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência moral. Se você não consegue desenvolver essas inteligências dentro de qualquer área da atuação, realmente você fica capenga. E para mim, o grande calcanhar de Aquiles aí, dentro das academias, é sim o educador físico, porque ele comanda a sala. Se eu estou na sala de emergência no hospital, a sala é minha. Entende? Eu comando a sala. Pode estar o BO que for, ela é minha, eu assumo a sala. Dentro da sala de musculação, a sala educador físico, eu não posso admitir que um tá sem tênis, o outro tá sem pé, o outro tá sem camisa, o outro tá... Gente, por favor. Entende? Então, para mim, existe uma banalização,
tá, de um profissional seríssimo que deveria estar ali ditando mesmo o condicionamento e o posicionamento das pessoas dentro do ambiente, entendeu? Acho que esse, para mim, esse é o grande cenário. E o outro tá sobre a própria mídia, né, e os marketings que desenham uma persona que é um único tipo de persona e um olhar para esse único tipo de persona no jovem, né? E aí a gente tem ainda muito a imagem do jovem vigoréxico, né, lá no espelho, tal, a menina, tal, né? Então a gente tem muito essa questão da imagem sexualizada, até perigosa, que judia dos jovens aí, né, da juventude atual, e muito investimento para esse pessoal e pouco investimento para quem realmente vai fazer diferença sobre saúde, sobre vida, sobre longevidade, gente que traz para a gente experiência de vida real, que é o longevo. Né? O longevo saudável, quando ele fala, a gente tem que ouvir, porque ali é experiência de vida real. Né? Sim. Acho que é por aí. Duas coisas. Primeiro, olhando para a câmera, né? Educador físico, comande a sua sala de musculação. Acho que essa mensagem que você traz, não tinha ouvido. Muito bom, hein? Sensacional. Falta demais isso. A gente já conversou muito sobre isso. Nem sei, até uma questão de, você citou sobre valorização do profissional, acho que isso talvez seja um pilar que esteja trincado e talvez por isso ele não consiga se apropriar. O que é a educação física na área da saúde? Sem dúvida. Você concorda que não existe, ó? Você pega o profissional médico, a gente cura pouquíssimas coisas. A grande maioria das coisas a gente vai manobrar os danos, tá? Das doenças crônicas, né? Eu falo que eu sou geriatra. Tem alguém que sabe manobrar a doença crônica, é geriatra. Geralmente são condições ali de comorbidades, né? O educador físico não. O educador físico, gente, tem um monte de trabalho correndo aí, cura depressão, cura diabetes, cura insuficiência cardíaca, cura hipertensão, cura doenças arteriais crônicas, venosas crônicas. Então, assim, como é que a pessoa que tem essa apropriação não se valida nesse ponto, entende? Eu acho que está faltando o profissional de educação física sair validado nesse grau. Acabou. Você como usuária das academias, você sente isso. Sim, e tem uma outra coisa linda, que eu acho que não é falado. As técnicas de treino. Poxa, treino é lindo, gente. Treinamento. Tem vários tipos de técnicas de treino. Não é 3 de 15, 2 de 12, não é isso não. A pessoa precisa conectar a mente e músculo, a questão de você realmente trabalhar falha, entender as diversas formas que você chega lá. Isso aí só o profissional vai te passar. Exatamente. As diferenças de trabalhar postura. Sabe, você quer se sentir mais apropriado? Você quer melhorar suas metas corporativas? Melhora a tua postura. Entendeu? Aí quem que vai te ajudar nisso? Você vai lá, treina uma vez, se lesiona, você não, entende? Aí a culpa é da lesão. Então, assim, fica um desencontro de informação que, na verdade, o grande transformador dessa história é o educador físico. Porque se ele tá lá e ele vê, quantas vezes a gente vê na sala o profissional do lado e fazendo vistas grossas? Sim. Poxa. O que o Salomão falou agora também sobre os dois lados, né? O profissional que não se apropria da grandeza que é a sua profissão e talvez a gestão desse negócio não valoriza em termos financeiros ou em termos de também dar o real valor, né, de serviço que esse cara realmente tem. Então, a gente está em dois polos, mas que são verdadeiros e se apresentam em alguns lugares juntos, né? Então, a gente tem grandes instituições e grandes redes que levam grandes nomes. Porém, entra aí o que você falou, é para um determinado público que tem uma atenção, né? Talvez grandes redes já focam em um determinado público e excluem outros. Sim, né? A rede sim. Isso. Mas você concorda que um profissional, tipo você, a gente lá na academia que a gente frequentava lá. Certo. Né? Você concorda que ali era um co-work?
Ah, com certeza. Você era o teu empresário, você era o teu, entendeu? Então eu acho que a gente, tudo bem, existe o marketing do empresário, dono do cowork, dono da academia, Sim. e existe o outro marketing, que é o do profissional, certo. Entendeu? Eu acho que o profissional, como profissional autônomo, esse que tá aguardando o cara do cowork validar ele, oi, não vai rolar. E o cara ali, ele quer o dinheiro, se ele faz, se ele não faz, para ele pouco importa. Agora, ele é o cara. Sim. Gente, acho que aí é que tá. O sistema, o que o Marcelo está tentando trazer é que o sistema que existe hoje, que tem a questão de treinos com personal trainer, onde a remuneração é muito maior, é muito mais valorizado do que um colaborador que seja contratado de uma academia, são muito díspares. Então, o cara que é personal trainer ganha uma hora aula gigantesca comparado com um cara de professor de sala. Esse sistema, ele atua em conjunto e o profissional é o mesmo. Então, o que eu estou trazendo em questão aqui é que talvez isso faz com que, quando o cara está lá na sala representando a academia, ele não se apropria da sala. A sala é dele, mas ele não se apropria da sala, talvez porque ele não se sinta valorizado. Esse é um ponto. Por outro lado, e aí vem o que você traz, que me parece que você tem uma raiz muito forte de propósito e empatia. Cara, independente, é a profissão que o cara escolheu, sabe? Então, independente se aqui, quando ele veste a camisa de uma rede, ele recebe um valor de hora-aula baixo, porra, são as pessoas que estão sendo cuidadas e justamente a atenção e o cuidado que ele vai prestar naquele momento vai fazer com que ele tenha sucesso do outro lado. Exato. Mas isso é difícil você colocar na cabeça de alguns profissionais que estão vindo no mercado, Salomão. Por isso que eu gostei muito quando nós fomos numa universidade, né, em Guarulhos, que você preparou aquela palestra, que na minha opinião, não sei se eu já falei isso, é a outra parte que falta num personal trainer. Nós preparamos uma palestra onde eu comentei muito sobre... Nós fomos falar sobre o que um personal trainer de sucesso hoje precisa para ser de sucesso. Foi coisa mais ou menos desse tipo, né? Personal SA e tal. E o Salomão preparou uma bagagem, dando um alerta para esse cara que está se formando já entender que ele precisa saber administrar a carreira dele. Em termos de finanças, em termos de planejamento, em termos de marketing, em termos de hoje ferramentas que a gente tem como rede social, tudo isso. Então ele deu um parâmetro que eu falei isso para ele. Quem me dera ter tido isso há 25 anos atrás, quando eu estava na universidade, né? Mas embora ele tenha colocado isso lá para alguns, né? Não me parece que é o que eles visam se aperfeiçoar ou se profissionalizar nesse completo, nesse todo. Porque se o cara entende isso, né? Eu falo isso porque eu entendi isso há anos atrás. 15 anos atrás. Né? Quando eu trabalhava na sala. Há 15 anos atrás foi minha última sala, né? Na Academia First. Eu tentava atender a todos como se fosse meu aluno de personal. Porque eu queria pegar aluno de personal. Então eu já tinha que dar uma palhinha do quanto eu era cuidadoso ali na sala. E com todos, com o cara que encheu o saco, que os professores não conseguiam, com a senhora que ninguém dava atenção. Por exemplo, eu peguei uma aluna de personal que ela já treinava há 10 anos. E aí um dia eu fiz a pergunta, por que você nunca fez personal? Ela falou, porque nunca ninguém me ofereceu. Porque eu ofereci uma semana de aula para ela. Para entender, montei um treino para ela. Falei, eu vou te passar uns 3 dias, né, acompanhado, e depois você segue sozinha. E ali ela me contratou como personal. Então ninguém ofereceu algo, uma cordialidade para essa senhora, que era uma senhora, né, de quase 70 anos. Então o que falta, talvez, é o personal sair com essa visão ampla das instituições de ensino, né? E o que eu acho muito que falta é também saber se vender, né? E se enxergar como empresa, pegar esse lado que você trouxe tão bacana, um conteúdo simples e ao mesmo tempo poderoso, que faz do personal um empresário, entendeu? Desde o início, né? Eu estou aqui saindo da faculdade e eu vou daqui a pouco abrir a porta da minha empresa. É isso talvez o que falta, né? Ou se falta, talvez tenha pouco, né? Se tenha poucos personagens que pensam desse jeito. Mas o meu ponto que eu trouxe também tem a ver com o propósito. Certo. E aí, nessa mesma palestra que a gente fez, eu
me lembro de um rapaz lá no fundo que tinha um sentimento de propósito, ele quer mudar, quer elevar o nível do mercado fit. Queria ajudar as pessoas. Estudante. Queria ajudar as pessoas e tal. E é esse propósito que eu tô trazendo, que a Tati, se eu não me engano, você cursou geriatria para ajudar seus pais, você cursou nutrologia para resgatar seus pacientes. Isso é propósito. Boa. Ela vai fazer, qualquer condição que tiver, ela vai fazer, porque ela tem um propósito muito bem definido. E é essa falta de propósito que eu sinto em grande parte dos estudantes e recém-formados. Aonde vai chegar, né? Sim, sim. Você sabe que a gente estava conversando antes, eu e a Tati, fora do ar, e ela comentou sobre a minha mãe, né? E eu sempre que algumas das pessoas comentam, ou as pessoas costumam na academia perguntar a idade da minha mãe, né? Eu ouço muito as pessoas olharem e falar, qual será a idade dela? E as pessoas perguntam para ela, quantos anos a senhora tem? Aí ela fala, eu tenho 80, né? Ela fala, nossa, a senhora tá bem, né? Que não sei o quê. E aí eu sempre, quando fala isso, eu jogo essa fala. E a hora que ela começou a treinar com 65. Nossa. Né? E aí ela começou a treinar com 65. Antes dos 65, era uma mineira com comida de roça normal, entendeu? E agora ela é normal, só que dentro de um outro contexto que foi difícil convencê-la, né? Primeiro sobre a alimentação, porque eu acho que eu pesei mais foi ali. E depois foi sobre a importância do exercício. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje eu enxergo essa grandeza da nossa área quando eu vejo a minha mãe ir cada vez mais longe. Sabe assim? Isso é emocionante. Uma vez eu encontrei a minha mãe conversando com você na bicicleta, e aí você falou para ela, parabéns, dona Cida, continue. E aí eu lembro que ela falou assim, eu nunca vou parar. Aquele dia eu falei, eu entendi o propósito da minha profissão e eu consegui colocar na cabeça dela de uma forma simples, cara. De uma forma verdadeira, entendeu? Então, se eu conseguir colocar na cabeça de várias outras pessoas o que é que a atividade física, uma alimentação adequada pode te trazer, além da saúde, além da estética e além de todo esse contexto visual que as pessoas veem, que é a longevidade, a admiração e inspiração de outras pessoas, eu tenho a certeza que eu estou praticando o meu propósito. Nossa, com certeza. Você entendeu? Então, quando a gente fala e você cita o propósito de pessoas que estão se formando, elas também não entenderam quem é que elas têm na mão, né? Não. Talvez eu tenha entendido melhor quando eu peguei a minha mãe. Isso. Por isso que quando a pessoa fala, mas qual é o melhor personal, na sua opinião? É o que eu tenho confiança de deixar a minha mãe. Isso. Esse, para mim, é o melhor personal. É isso. Né? Hoje em dia eu brinco com o Sidney, que ele dá uma vez por semana, ele dá a funcional para minha mãe. E eu falo para ele, eu esperei 25 anos para achar uma pessoa, hein, cara? Ele fala, pô, isso que legal. Jogou um caminhão nas costas do cara. Faz 25 anos que eu tô na área da educação física. E hoje eu consigo, eu vejo a felicidade da minha mãe de fazer um treino diferente com ele, né? Que é outro que entendeu o propósito. Só cuida de idosos, né? Você vê o carinho que ele tem, o cuidado. Às vezes eu assisto na câmera ele dando aula para minha mãe, lá na minha casa, né? Eu vejo o quanto que o cara se dedica para aqueles idosos ali, ele dá aula em dupla, entender a importância daquele momento, sabe? Então, para entender o quanto a nossa área é grande e o quanto que pode se realizar, né? Quando você traz isso, que falta propósito, falta propósito e pessoas que inspirem também. Eu acho isso. Eu acho que é aquela história, né? O que eu vou ser quando eu crescer? Então, aquele menino lá que você viu lá no fundo, que ele já tá todo excitado sobre a profissão, ele tá motivado, ele tem uma motivação intrínseca dele, né? Quando ele olha a tua prosperidade externa, né? Então, aquilo ali entra numa combustão do que ele acredita. Mas todos os outros ainda estão ali meio que, sabe aquele menino que... eu olho pro meu filho, que tá com 11 anos, tá maior que eu, tá enorme, eu falo, caramba, quando é que esse menino vai ser, vai deixar de, eu vou olhar para ele e vou deixar de ver a criança, né?
Eu acho que o grande problema realmente tem a questão da maturidade, né? Então, às vezes, você escolhe a profissão sem ter a maturidade do que tem no bastidor da profissão, né? Eu escolhi medicina sem ter a menor noção do que ia ter no bastidor da profissão, né? Então, e eu acho que a educação física também. Mas cabe aos mais veteranos criar essa sensibilidade. Isso que você falou é tão enorme, tá? Que você falou uma palavra aí, sabe? A minha mãe, ela é inspiração. Isso, para um idoso, é vida. Por quê? Porque quando você chega numa terceira idade, você para de inspirar as pessoas. As pessoas vão ver a criança o recém-nascido, mas não vai ver o idoso no asilo. Entende? Ela vai lá no hospital ver recém-nascido, mas não vai. Por quê? Porque aqui está ligado à vida, o recém-nascido. O idoso está ligado à morte. E as pessoas rechaçam a questão da morte, que é uma coisa que faz parte da vida, mas as pessoas rechaçam. E aí você pega uma mulher de 80 anos que inspira. Entende? Isso aí é uma coisa tão, tão, tão grandiosa. É um outro patamar na qualificação da vida. Sim. Sabe, é isso que ela faz. Eu me emociono com a tua mãe, com a tua história. Você realmente é um ídolo para mim, sabe? Tudo que eu mais queria na minha vida era poder fazer o que você faz, né? Por isso que eu fiz geriatria, né? Então, realmente, para mim, isso não tem nada mais incrível do que você ver um profissional de educação física criando ali esse tipo de estruturação sobre o que realmente importa, e aí ali dentro da base, do alicerce da vida, da mãe, né? Porque a juventude enxerga isso e fala, opa, então eu entendo, eu volto para a raiz. Entende? Boa. Você acha que o idoso de hoje ele é mais saudável que o idoso de ontem? Eu acho que ele é porque ele tem mais informação. Antes não tinha essa quantidade de informação, né? E não é um achismo, você pegar a pirâmide etária, ela realmente tem se estreitado, a gente tem uma sobrevida maior, né? Com uma qualidade ao acesso da saúde melhor também, né? Então você vê, eu sei que você tem gemelar, e sei que sua mãe, por exemplo, atua lá de vez em quando. Você imagina a quantidade de vida que é para ela atuar sobre os gemelares, e ela, assim, ela é uma idosa, né, que teoricamente, se você tivesse filho dentro aquele molde do antigamente, seus filhos já seriam adolescentes, né? Mas não, são pequenos, então, quer dizer, eles estão o tempo todo criando nela um estímulo que é algo realmente novo. Então, ela tem que sair daquela zona de conforto sobre o que ela tinha ali de enfrentamento e maturidade, e criar uma nova. Então, assim, ela começou, as suas crianças criam um novo arsenal para ela, sabe, de como é que eu faço, como eu conduzo esse novo momento da minha vida, entende? Então, ela é obrigada a buscar disposição. Né? Então, isso é muito bom. Que você vê o crescimento, né, da atividade física em si. Você deu o exemplo da sua mãe, que começou a treinar com 65 anos. E hoje, enfim, tá bem, tá saudável, tá longeva. Sim. Alguns anos atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, quase não existia. Quase, você conta nos dedos a quantidade de academias que existia, sei lá, redes, enfim, era muito pouco. Sim. Mas hoje em dia virou febre, né? A gente já conversou em alguns episódios que você abre um estabelecimento fitness hoje, cara, certeza de que vai ser sucesso. Tô querendo dizer tudo isso porque hoje a molecada tem treinado, né? Outro dia eu vi ali um programa de crossfit para criança, só para exemplificar. Não vou falar se é bom, não, mas só para exemplificar que as pessoas estão treinando mais. Então a tendência, eu fico imaginando, né, daqui pro futuro, são idosos mais saudáveis, mais fortes e mais tatuados, né? Eu também acho, e eu só acho que o que a Tati falou é muito verdade, onde temos que ter atenção nos idosos que estão em cena agora, né? Sim. Então, os próximos virão com mais informação, com mais acesso, né? Mas é muito importante que a gente dê uma atenção agora, né? Porque o que eu percebo, eu vi até esses dias estudando alguma coisa sobre falando que as low costs já pensam em jovens, né? Eles pensam em esses produtos fáceis, né? Dinâmicos, com tecnologia, pensando em jovem, né? E seria a crítica da matéria era:
seria tão fácil criar produtos nessas low cost para idosos, já que é tudo facilitado, até o preço é facilitado, né? Então, seria tão fácil, por que não se cria? Né? Seria tão fácil criar horários para idosos, profissionais específicos que estão lá para recebê-los, sabe assim? E alguns programas com eventos, porque o idoso, às vezes, não se encanta pela monotonia, né, de uma musculação. Mas se você leva, como os amigos que trouxemos aqui, outras atividades, o funcional lá do Goodbee, né, no dia que eu fui visitá-los, lá tinha bastante idosas lá, na aula de funcional. Porque já é um horário que eles colocam uma pessoa que monta algo específico para aquele grupinho ali que passou a aula, né, e um determinado começou a ter uma determinada característica, os caras sacaram, peraí, então vamos direcionar real para eles. E é fácil. Isso não é tão difícil, né? Mas falta então essa consciência, né, de forma global, desde a gestão até a apropriação do profissional de educação física como autoridade, para colocar isso em prática, para a gente realmente cuidar dos nossos idosos. Porque é isso que eles precisam, de Mas cuidado. Eles estão nos condomínios, você concorda? Os condomínios cresceu muito a questão da academia do condomínio, o profissional dentro do condomínio, trabalhando justamente, eu acho que esse grupo de pessoas que fica à margem dessas redes, né? Eu tenho visto que esse movimento do condomínio é um movimento real também. Sim. E também super precioso, porque não tira a pessoa de casa, facilita a vida, né? Eu acho que tem 1 milhão de oportunidades incríveis dentro dessas articulações dentro do condomínio, com esse público. Até tem uma outra academia focada nesse público 60 a mais. Sim. Que de repente até uma tendência, né? Novos negócios sendo criados para esse público, já que, bom, se fala inclusive que a Previdência vai estar quebrada porque vai ter muita gente idosa, aposentada e não vai dar conta de atender a demanda. Então, assim, é algo promissor. A esse ponto, tudo bem. Por outro lado, será que um estabelecimento focado nesse público, será que o próprio idoso não se... ele fala, pô, eu quero estar com gente jovem, eu não quero estar com gente mais velha, tem que criar entendeu? programas dentro dos que já existem, Total. eu também acho. Eu sou contra também. Eu acho que tem que mesclar, porque essas várias identidades é que vão te dando motivação. Quantas vezes a gente vai treinar sem estímulo nenhum, aí você vê fulano pegando, fala, não, eu pego. E aí quando você vê, você fez o treino melhor da tua vida, entendeu? Isso. E na verdade o que você fez foi vampirizar a energia dos outros ali, que quando você viu, você tava ok, né? Então eu acho que tem que rolar desse jeito, sim, pra fazer dar certo. Esses dias eu tava eu, o geriatra, e a minha amiga Onco, lá na Ironberg, e tinha 2 idosas, né, treinando e tal, e elas ali com medo e tal, e, mas será que isso vai machucar? E a gente ouviu, daí eu falei, olha, eu vou falar uma coisa, assim, olha, a gente contou pra ela o segredo, né, que nós estávamos ali, né, ela falou assim, nossa, então agora, porque o que aconteceu? O que ela entendeu? Ela entendeu que se o médico tava na sala, tá, então era credibilizado. Seguro. Exato, era seguro. Então ela podia. Validou, né? Validou. Tá? Isso também é uma coisa que eu venho falando com alguns donos de academia, com pessoas, com o próprio Dr. Bragança. Eu acho que tinha que criar um ambiente multidisciplinar para trazer esses grupos, tá? Até, claro, passar... Isso é periodização, não é? Isso. É a periodização, por quê? Porque a pessoa tende a evoluir. A ideia é sempre criar um status de evolução. Isso é que é bacana dentro da sala de musculação. Não é uma sala, eu discordo, não é monótono. Eu acho que é uma sala extremamente dinâmica, porque depende de quem puxa, né? E quem tá puxando, né, é um tremendo de um regente, nunca vai ser monótono, né? Vai ser sempre uma novidade incrível. Sim. E aí, eu acho que seria, por exemplo, uma das ideias. O problema é que quem não é economicamente ativo não é socialmente interessante, né? E aí, como o status do aposentado não é interessante para o marketing, para as empresas e tal, aí acaba que eles não têm... Faltando um pouco de atenção. Plenamente. O que é uma besteira, na minha opinião, né? Porque geralmente o idoso já não tem mais grandes
responsabilidades financeiras, né? Não tem que pagar a escola de filho. Vai depender nada do ticket, disso. né? Porque tem idoso que mantém casa. Aí tem que estudar realmente o ticket sobre quem a gente fala, né? Mas se a gente for pensar assim em Brasil, né? Aí eu acho que tem muito essa questão de não ser mais economicamente interessante, né? Então aí não se quer por conta disso, né? Também, você falou que você estava treinando na Ironberg, você falou que você treinava na FURT com o Marcelo, você deve rodar várias academias Então, aí, justamente porque eu acredito nisso, da motivação, do ambiente, a egrégora que tem em cada lugar. Né? Então você cria uma egrégora de energia, de força. A sala de musculação, ela é um templo. Se você entrar na sala de musculação com dentro dessa condição, dentro desse critério, dessa função, você recebe assim você sai de lá transformado, super-herói, né? Porque tem muita gente se superando em cada aparelho ali, né? Por isso que eu sou contra aquelas academias do tá pago. Tá? Eu sou a favor de algo sério, né? Pode ser sim divertido, pode ser sim mágico, encantado, mas dentro de uma seriedade do que significa o lugar. Tá? Quando você diz academias que do tá pago, é que leva isso como uma obrigação? Ou de uma obrigação, ou realmente é um ambiente de entretenimento. De novo, entre o Netflix e o entretenimento, qualquer coisa é melhor, tá? Né? Mas quando a gente pensa na sala de musculação, treinamento resistido, pensando em criar esses trampolins para próximos portais da vida, tá? Então ali criando realmente essa condição de longevidade saudável, de viver bem, de estar ali num status de temperança e tal, de um contentamento, né? Enxergar a vida num enfrentamento de contentamento, eu entendo que a sala de musculação ela deve ser vista com essa seriedade. Então é o lugar que vai te transpor para esse portal. É ali que tem a chave. Então você tem que estar sério procurando a chave. Você tem que estar em comunhão com o lugar. E aí, dessas academias que você frequenta, tem alguma que você fala, puta, eu adoro essa academia aqui por causa disso? Eu pode falar, né? Pode. Então, eu gosto demais da Gaviões, tá? Demais. A rede Gaviões, eles deram uma investida na rede, sei lá o que aconteceu ali. Eles melhoraram muito, de 10 anos pra cá, né? Sabe, assim, foi um boom de melhora. As duas únicas que tinha, né? Exato, e a 13 de maio. Exatamente, era o meu circuito. E agora, assim, a Vila Madalena é incrível, a PEN é incrível. Tem várias, e elas são muito completas, aparelhos completos. Então, desde Panato até... Então, assim, tá muito boa para frequentar, né? E a própria Ironberg é um passeio, é uma coisa deliciosa de domingo, porque ela é enorme, você pode tudo ali, tem sempre alguém se superando, como eu disse, né? Então eu acho que para quem curte, os aparelhos de aeróbico muito top, né? De primeira linha, assim, então eu acho que isso é um prestígio para quem gosta de treinar. Você ir para uma academia que você vê que o mantenedor ali, de fato, ele te prestigia com bons aparelhos, ele cria um layout que é apropriado, isso também é tão bacana. Você tá treinando ombro, tem ombro, você tá treinando corpo, sabe, não tá aquilo bagunçado, não. Então, assim, tem uma visão bacana, inteligência por trás daquilo, mostrando tanto de inteligência, tá, que existe dentro da sala de musculação, dentro da atividade, não é o oba-oba, existe uma trajetória de inteligência ali, né? Boa. Nossa, uma vez eu tava treinando aproveitando esse comentário que a Tati fez, tava treinando numa academia que eram 3 andares, era pequenininha, era tipo uma casa que foi adaptada para uma academia. E faltava muito essa inteligência de equipamento. Tô legal, metade de equipamentos de ombro num andar, a outra metade no outro andar, e assim com todos os grupos musculares. Então, pra você fazer um treino, você não precisava nem fazer aeróbico, né? Só os caras ficar transitando. Nossa, absurdo. Então, realmente é algo que é uma inteligência que precisa ter, né, para um bom desempenho. Eu te cortei, você ia falar alguma coisa. Não, eu ia comentar, coisa que eu já comentei com outros convidados para ver a opinião da Tati, que é o seguinte. Eu sempre falo isso. A gente não pode negar que com a explosão de unidades de academia, de redes, seja lá e de que marca for, né? Então tem academia em bairros que tinha uma ou duas e que tinha qualidade duvidosa nas duas. Essas academias foram saindo de cena e foram entrando nas grandes redes e tal. E aí a gente não pode falar que as redes, por ter preço baixo, tem qualidade baixa de estrutura, porque não tem. Então hoje as entraram com preço baixo e com qualidade boa. Isso faz a gente perceber nitidamente o quanto que aumentou o público que frequenta a academia.
Tá mais acessível em termos de distância e em termos de valor, de preço. Porém, né, que é o que eu comento com alguns outros convidados para ver a opinião. Então, para a gente que frequenta há muito tempo, a gente pode afirmar isso, que a explosão das academias levou mais gente para a academia. Mas, por um outro lado, hoje o contato humano parece que diminuiu. O que eu quero dizer com isso? Tem academias, por exemplo, que você pode ir lá, fazer o seu free pass e não precisa falar com ninguém. Tem academias que você pode comprar um plano anual no Totem e não precisa falar com o vendedor. E como você também assina ali que tudo que acontece lá sob sua responsabilidade, se você ficar com o fonezinho e não quiser falar com o professor, você não precisa. Então, essas são duas realidades. As pessoas estão mais na academia, mas não sei se elas estão mais assistidas e estão sendo mais acolhidas. Né? São coisas que eu não sei se estão caminhando junto. Agora, terceiro ponto que eu quero colocar aqui também, que é o que me parece, as pessoas estão mais em academia, tem mais academia, ou a gente pode falar centros de saúde, mas alguns problemas de saúde pública não estão diminuindo, estão aumentando. Ou seja, isso ainda não é o suficiente. Se a gente for olhar para números, parece que não. Será que esses 3 pontos estão interligados? Tem alguma coisa a ver? O que você acha sobre isso? Entende? Tem mais pessoas na academia, mas ao mesmo tempo o tratamento está frio e ao mesmo tempo algumas doenças estão disparadas. Não, com total. Hipertensão, diabetes, de novo, cardiovascular, né? A expertise, obesidade. A expertise do técnico de saúde faz toda a diferença, não é? Não é simplesmente um espaço, você não vai pegar um vídeo no YouTube ou, sei lá, ou qualquer coisa no Google e vai lá tentar colocar em prática, porque, como eu tinha falado aqui já, tem muita ciência e muita inteligência na execução de um treino, né? E quando você tem um objetivo dentro de uma missão, então a missão é emagrecimento, né? E o objetivo são as estratégias, tá aí falando, estratégia. E para criar estratégia, você precisa de um estrategista. No caso da sala de musculação, o estrategista é o educador físico. Então, isso tem que ficar claro para as pessoas, né? Tem aquela história aqui de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? E as pessoas incorporaram que elas também são um pouco educadoras físicas, né? Então, elas chegam lá e treinam a partir de algo escrito, né? O meu treino é esse, eu vou mostrar, doutora, para você ver. Uma coisa é o que está escrito, outra totalmente diferente é a execução. E a execução depende de um professor, de alguém que tenha habilidade técnica para condução, para ditar, né, minimamente ali para a pessoa conseguir ter esses objetivos bem trilhados rumo à missão. Né, que no caso é o emagrecimento. E a grande falácia dessa história toda, o grande paradoxo é o seguinte: as pessoas acreditarem que a atividade física vai emagrecer em detrimento do que ela escolhe como alimentação. E aquela história que você mesmo também me pontuou, né? E eu te devo muito sobre essa fala, que a gente ganha o jogo na cozinha. Então, se você quer construir massa muscular, você ganha o jogo na cozinha. Você quer emagrecer gordura, você ganha o jogo na cozinha. Você quer longevidade saudável, você ganha o jogo na cozinha, né? A atividade física, ela é boa para diminuir agentes inflamatórios, agentes oxidantes, porque a gente sabe que antes de estabelecer qualquer doença, do infarto ao câncer, qualquer doença, a gente inflama. Então, quanto mais eu treino, mais poder anti-inflamatório eu tenho, mais poder anti-doença eu tenho. É isso. Boa. Espetacular, hein? Boa. Me ensina um pouco dessa filosofia aí, como é que é? Você ganha um jogo na cozinha? Você sabe que isso é legal, e eu acabei falando isso ontem para uma pessoa que veio me falar sobre mudança de corpo, de ganhar mais saúde e tal, para ela, para o marido, né? Porque eu percebi isso, cara. Agora eu fiz faculdade de nutrição, então é óbvio também que eu me aprofundei. Mas antes de faculdade de nutrição, eu realmente trabalhava com atleta de alto rendimento, né? Alto rendimento e uma pressão de todos os lados, né? Você pega uma pessoa que vem, que é o que a Tati falou, muita gente vem para atividade física porque quer cuidar da estética, né? 90% vai, né? Que tá pensando em uma estética diferente. E quando você trabalha com fisiculturismo feminino,
Existe primeira pressão, vaidade. Segunda, a mulher se cuida mais, né? O autocuidado na mulher é maior em relação a alguns detalhes. Terceiro, quando envolve avaliação, aí entra a parte da ansiedade, da pressão psicológica, né? Por quê? Porque você está treinando para mudar a sua composição e no final disso você vai ser avaliada, né? Então, as meninas, vou contar um pouco da história rápida, as meninas ficavam se comparando com a outra. Por que aquela pega tal peso, que é tal peso? E eu sempre falava assim, ó, no fundo isso não vai fazer diferença. Quando você subir no palco, ninguém vai querer saber quem será que levantou mais peso no leg press. Essa não vai ser a grande incógnita. E sim, quem é que está mais condicionado visualmente? Você está vindo aqui buscar um visual? Então eu vou te explicar como é que ganha um visual. Isso você ganha no preparo do suporte do treino. Ou seja, o suporte, para você fazer qualquer coisa de forma mecânica, física, você tem que ter um suporte. O suporte é a parte nutricional. O cara que faz mais corretamente lá, o que eu quero dizer, e aí foi o que eu repeti ontem, se você treinar mais ou menos e comer de forma exemplar, você chega no seu resultado. Agora, se você comer mais ou menos, pode treinar o que for, que talvez você não mude. Isso é a realidade brasileira. Tem pessoas que chegam com tudo escrito, pegam um treino com o melhor treinador e simplesmente vai lá executar. Qual é o problema? Isso acontece todos os dias. Se você entrar hoje, quinta-feira, às 7 horas da noite, são pessoas que estão executando ali. Ótimos treinos, em qualquer academia. Ótimos treinos, estão copiando exercício, estão tentando carregar a carga, entendeu? O que não está sendo feito, talvez, é a batalha da cozinha. Porque a batalha da cozinha, a gente, infelizmente, cai num ciclo vicioso, habitual de sociedade, né? A comida do brasileiro, como primeira refeição, se eu perguntar para qualquer pessoa que estiver passando ali na rua, a maioria vai falar algo que a gente aqui sabe o que é. Pãozinho francês com manteiga. Pois é, pois é. E isso vai ser daqui 20 anos e daqui 30 e talvez daqui 40 anos. Tomara que não, mas entende? Esse pãozinho com manteiga era lá quando eu tinha 45 anos atrás. Minha avó já passava manteiga, entendeu? Há 20 anos atrás, quando eu comecei a olhar para a nutrição, esse era o grande dilema, de você conversar com uma pessoa, falar, puta, mas eu vou ter que o meu pãozinho de manhã, e aí eu brincava, pô, então você não vai chegar, você perde pro pão, você não quer ganhar nem essa batalha da primeira refeição, você já tem que começar ganhando na primeira, entendeu? Acordei, o que é melhor para o meu corpo agora? Entendeu? Agora, quando se fala de competição, aí, isso aí você tem que pensar a cada minuto, entendeu? Por quê? Porque o treino eu já tô cuidando. A batalha que você tem que ganhar é lá na cozinha. É lá com você sozinha, entendeu? É lá que eu quero ver quem é a campeã. Entende? Até mesmo quando as pessoas falam de anabolizante. Se tirasse o anabolizante da competição, os campeões seriam os mesmos, velho. Entendeu? Porque não é o anabolizante que faz a diferença do que foi segundo ou primeiro. É a condição física. É quem fez mais vezes a mesma coisa todos os dias. Entendeu? Então a primeira batalha é na cozinha. Foi o que a Tati falou. Antes de qualquer doença, de qualquer condição que te deixa debilitado, a gente inflama. Entendeu? Antes de qualquer anseio, ou então qualquer primeiro desenvolvimento lá na academia, né? Que às vezes o parâmetro da pessoa é a balança. Se fosse uma avaliação física periódica e minuciosa, né, através de estrutural mesmo, ela ia ver que o que mais muda é quando ela começa a fazer alterações na alimentação. Entendeu? Por quê? Porque o treino só oferece força, resistência e um pouquinho de condicionamento. Então, quando eu vou para a musculação sem pensar na alimentação, eu ganho só isso? Às vezes nem os 3. Às vezes você só ganha um pouquinho de força, meu amigo. Só isso, entendeu? Porque você não tem nem o suporte necessário, então às vezes nem força você ganha, nem força. Ganha um pouquinho de resistência, entendeu? E aí mexe um pouquinho com o seu organismo, sobe um pouquinho a temperatura, sua um pouquinho e vai para casa. Então, começa a ser um treino sem benefícios. Porque o primeiro benefício, ou
Se ela não tivesse tão preocupada aqui, mas tivesse preocupada em primeiro mudar lá, já ia começar tendo benefício, porque uma melhor disposição, melhor suporte, e aí tudo aqui funciona. Quando encontra o treinador, as coisas ficam mais fáceis. Esse binômio aí, essa sincronia, ela é extremamente desafiadora, né? Porque a gente mexe com duas situações muito delicadas, que é a zona de conforto, né? Que é estar em casa, no sofá, e o que come, né? Porque o que come tem a questão das memórias afetivas, palatabilidades, né? O que é gostoso, o que não é, né? Eu gosto muito, eu sempre penso no que você falou, e hoje eu penso assim, olha, em tudo a gente ganha na cozinha. Por exemplo, o meu filho quer comer hambúrguer, eu faço hambúrguer. Porque o hambúrguer que eu faço, ele é bem menos gordo, tá? Tem menos agressões do que o hambúrguer que vem do iFood, né? Ele quer comer, até sushi esses dias a gente tem feito, mas assim, pizza, enfim, eu faço o máximo de coisas e eu aprendi e aflorei mais a partir do teu estímulo lá naquela época, e eu percebi que com aqueles ingredientes, daquela forma, sendo gostoso, sendo agradável, é possível, né, repaginar o que você come. E de certa forma simples, né? Sim, muito simples, que é comida, né? Então é possível, é sim. Né? Então não, eu acho que a gente não tem que abandonar a vida, né? A vida é essa aí, é sobre esse mar que a gente navega, né? Mas tem que entrar dentro do meio do caminho, pensando em viver mais, né? Não tem outro jeito, não tem outra forma. Diante de todas as situações que a vida nos coloca, às vezes é difícil a gente ficar com a mente desperta para essas pequenas sabotagens, né? Então, você ganha a batalha na cozinha. Puto, final de semana é uma baita de uma batalha também, né? Uma sociabilização é uma baita de uma batalha também. Então, assim, você estando desperto, me lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga que está se especializando nessa área, e ela uma vez me provocou, e ela falou, vale o crime? Então, sei lá, você tá numa determinada situação, tá, vai comer ou um doce, ou quer tomar uma bebida alcoólica, ou enfim, vai ingerir algo que você sabe que não é bom. Okay. E aí será que vale? Tem situações que vale, tô precisando, total, vai ser bom pra mim. É isso. Mas tem muitas outras que você fez sem perceber. Não vale. E aí, se você tiver com a consciência desperta nesse momento, você consegue fazer algumas pequenas alterações que no primeiro momento parece ser difícil, mas que no fundo, você domina, né? Sim. Eu acho que você falou tudo. Quanto mais a gente está presente nas cenas, nos cenários, melhor as condutas, né? Porque daí a conduta ela é genuína, ela é mais tua, né? Agora, o problema é justamente, né? Quando que a gente está presente, mais do que isso, tá? A pergunta que eu faço ainda mais uma indagação. O que a gente é realmente, tá? O que eu quero e o que eu não quero? Porque tem muita gente que fica sobre a argumentação do outro. Né? Ela é totalmente equipada do que é externo a ela, né? Sabe aquela pessoa muito comercial, ela fala tudo daqui para fora, mas nada daqui para dentro. Sim. Ela não sabe também, entende? Essa pessoa, ela é um poço vazio, né? Então ela vai ter que primeiro se constituir do que ela é, para daí sim conseguir argumentar sobre escolhas. Porque não tem como, né? Se ela não tem nada estruturado dentro dela, que é dela, ela tá sempre ali, pra que então eu vou pra cá, pra lá, vou pra cá. Então acho que a primeira coisa mesmo, primeiro mandamento é a gente saber quem a gente é, né? O que a gente não quer, e ir atrás de 1000 possibilidades, porque a vida tem tantos sabores, tantas cores, tantos gostos, né? Eu não gosto disso, eu não faço aquilo. Não, eu faço também, eu gosto também, é possível também. Né? Acho que essa é a palavra. E você sabe, eu queria trazer um ponto aqui, pensando no mercado que a gente atua, que a gente comenta, que a gente interage, o mercado fitness, né? Que é o que eu comento com você, que daqui para frente, e daqui a pouco, não vai demorar, as academias hoje, a guerra é de estrutura, né? Quem oferece mais, quem oferece maior, quem oferece mais equipamentos. E daqui a pouco vai precisar de gestão, ou seja, quem consegue gerir aquilo melhor, né? Quem oferece um serviço com um aporte melhor, com maior cuidado. O fitness, em relação a isso que a gente está falando, alimentação adequada e tal, hoje é a mesma coisa. Hoje se oferece mais, né? Há 10 anos atrás tinha 4 marcas de suplemento numa feira, cara. Entendeu? Agora nós tivemos um Arnold Classic com 78 marcas diferentes. É isso aí. Né? Não é que tem 10 nem 15, tem 78 marcas atuando, querendo vender no Brasil. Né? Então,
O que está oferecendo hoje é o que as academias oferecem, estrutura. Estão jogando um monte de suplemento no mercado, né? Hoje você tem aminoácido, tem proteína isolada, você tem tudo, tem alimento fit, tem alimento sem lactose, alimento sem açúcar, sódio, tá com muita atenção a isso, porque a indústria é esperta, a indústria age conforme a demanda, e conforme as pessoas vão adquirindo também um pouco de conhecimento, a indústria vai se reformulando, opa, se é isso que eles querem, é isso que eu vou colocar. O que eu tô querendo dizer, ainda falta... que é o que você falou, todo mundo quer dar um pouco de médico, todo mundo acha que é um pouco professor de educação física, todo mundo acha que é um pouquinho nutricionista, né? E que quer vender consultoria, quer vender informação com aquilo que serviu para ele. Então, daqui a pouco, isso não, espero que não demore, vai faltar serviço aí também. O profissional que fala, pera, de tudo isso que tem aí, você não precisa de tudo isso, eu vou mostrar que é aqui, ó. Entendeu? Isso, pega isso sim, que é o que você falou, talvez isso também dá, ok, mas você precisa fazer isso de forma organizada, né? Quando você, é isso que às vezes o fisiculturismo me ensinou, né, e ensinou para várias pessoas que eu pude conduzir, quando elas, mas o que eu vou ter que fazer? Quando você passa um planejamento ali alimentar, elas levam um susto de ver que tem pouca coisa. É simples. O que deixa a pessoa sem aquele peso, aquela gordura visceral ou aquela gordura tecido adiposo de anos, é simples. Embora muitas pessoas procurem fórmulas da paz, né? Uma forma mágica ou um comprimido ou alguma coisa, o que realmente leva a pessoa para o eixo, para o grau de definição, é simples. É um roteiro que, na verdade, tem que ser mais regular do que variado. Né? E depois, quando a gente fala assim, mas isso é o atletismo, é o atleta, é alta performance. Tá, mas se a gente trouxer para o ser humano que leva uma vida comum, ou seja, para esse aqui você tem que dar o suporte para que ele faz de trabalho, de lazer e de esforço físico, pode ser que não seja simples, mas quando a pessoa entende a engrenagem, aí é mais simples que o fisiculturismo. Sem dúvida. Porque o fisiculturismo tem peso, Sim, tem quantidade certa, o alimento no horário certo, no dia certo, em fases diferentes de competição, né? Tem tudo isso. Uma pessoa que não compete não tem. Se ela entende, que é o que eu brinco também com algumas pessoas, que peso, não sei o quê. Eu tô com o mesmo peso há 10 anos. 10 anos o mesmo peso. Mas o que você faz? Simplesmente eu não faço. É só eu não sair muito do que eu já entendi que funciona para o meu organismo. Entendeu? Agora tornou-se simples. Porque eu entrei numa engrenagem. E quando a gente fala do idoso, né? E o idoso que às vezes pensa como exercício, será que eu machuco? Será que isso é bom para mim? Mas isso não vai machucar? Quando ele entende também que o estímulo que ele tem que dar para o corpo é simples e é gostoso, as coisas fluem. Entendeu? Quando ele entende, você falou, né? Vou trazer um exemplo aí de ex-jogadores de futebol, né? Sei lá, Ronaldo Fenômeno, Vampeta, putz, esses caras que jogavam muita bola quando estavam na ativa e comiam pra cacete, aí pararam de se exercitar, mas continuaram ingerindo a mesma quantidade que eles estavam acostumados. Você viu o tamanho das crianças, né? Trazendo isso pra minha vida, né? Depois que eu rompi a barreira dos 40 anos, eu demorei pra entender isso também. Que se eu não diminuir, ganhar a guerra, a batalha na cozinha, se eu não diminuir a quantidade que eu tô ingerindo, eu posso treinar o que for, mas porque o desempenho do meu músculo já não é mais o mesmo, meu metabolismo já não é mais o mesmo. E aí quando eu fiz uma virada de chave, primeiro na minha mente, para depois no dia a dia, então, pelo menos durante a semana, de segunda a quinta-feira, até as 18 horas, depois das 18 horas eu evito de comer. Eu acho que você vê como educador físico ele é precioso, né? Até isso ele tem que enxergar o cliente dele e aí a partir disso ele vai criar esse fluxograma, essa periodização baseado naquele momento do cliente, né? Então, justamente ele está em equilíbrio energético,
o que ele come, o que ele gasta, ele está no momento em que ele tem mais degradação do que renovo, como, por exemplo, a mulher na faixa etária de climatério e menopausa, o homem lá em torno dos seus 60 anos, que ele tem uma derrocada em relação à parte hormonal, né? Então, a partir desses dados, o educador físico cria essa motivação extra, né? E vai trazendo essas possibilidades de menos perda ou manutenção, e dependendo da disciplina e do casamento, né, do profissional com o cliente, quiçá um ganho, né? Esse é um programa de acompanhamento de milhões que você está trazendo aqui. Mas é super possível. Eu acho que tem muita gente boa formada, tem bastante. Eu acho que assim, condição técnica o educador físico tem. Eu acho que só o que falta é o olhar mesmo, né? E perceber que a população tem envelhecido, sentar com geriatras, sentar com médicos como eu. Eu não sou a única no mercado que tem essa visão. Eu sei que tem outras pessoas. Eu sei o que eu sou. Eu acho que eu sou a única tão apaixonada, mas tem pessoas assim, né, com empenho científico, e aí traçar essas periodizações, né, para os alunos que vão vindo, né, procurar esses novos nichos, né, então eu acho que isso é formidável. Falta algum trabalho a gente está transitando um pouco aqui pela área de nutrologia, né? Certo. Acho que falta um serviço de acompanhamento de nutrólogo, por exemplo, com academias, com o cara que compra um... Eu acho que não, porque assim, olha, quando a gente fala do nutrólogo, a gente fala sobre prevenção e tratamento de doenças. E quando a gente fala do nutricionista, a gente fala do contínuo. Uhum. Então, talvez falta o nutricionista pro contínuo. Tá. E enxergar a periodização. Porque assim, né, Salomão, você tem 2 crianças lá, os gêmeos, né? Você pega a periodização, fala no Marcelo te dá a periodização, ele fechou 8 semanas com você. Só que aí um dos seus gêmeos ficou gripado, o outro faz não sei o que, daí internou, aí a tua mãe não sei o que. Esquece. Você entende? Então, porque a vida continua acontecendo, apesar dos seus planos. Então, por isso que eu entendo assim. Isso é muito importante. Né, e aí, a flexibilidade do profissional com você, você pausar aquela missão, então o objetivo vai ter que ser modificado. Aí você vai para o Marcelo e falar, então vamos fazer o seguinte, vamos manter o que você tem? Vamos manter? Você vai fazer isso, vai treinar isso, vai manter, e na tua apropriação, você volta e a gente retorna nova periodização mais audaciosa. Né? Mas isso tem que ser falado assim, ó, dois adultos. Sim. Tá bom? Não adianta a pessoa falar pra mim, não, eu vou fazer. Tudo bem, eu tenho 2 crianças, cachorro, periquito, papagaio, isso aqui, mas eu vou fazer. Só que, na real não rola, porque você tem isso tudo. Uhum. Aí você se sente menos, o profissional, sabe, se fica... Porque a gente também quer o resultado, não é? A gente também... Então, assim, é um grande engodo. Por quê? Porque, na verdade, quem ficou ali no entusiasmo não é o adulto que tem toda essa carga. É o teu eu adolescente, é o teu eu criança, menos o adulto. Porque o adulto que tem autorresponsabilidade sobre a vida que você tem nesse momento, sabe que nesse retrato do Zoom da tua casa, não daria, não é? Então, acho que isso também é bacana. Você tem empatia sobre o teu cliente. Ele não é só o teu cliente. Ele é ele, a mulher dele, o cachorro, o papagaio, a amante. Ele é todo mundo. Tudo influencia. Tá? Então, você tem que dar um zoom ali sobre... Tem que ter uma anamnese. A anamnese não é só você teve dor no corpo, você operou. Não. Eu preciso ouvir quem que é quem na vida dessa pessoa. Aí sim eu consigo montar algo que é ok, é viável, porque ele não é atleta. No atleta, você tira o couro, né? Mas quando ele não é atleta, né, ele é um entusiasta, ele tem vontade, ele está ali por alguma motivação, prazer, dor, medo ou ambição, né? Ambiciona, você pensa qual que é a dele, e naquilo que você pensa, você vai criar estratégias reais, possíveis, factíveis, aferíveis. Tá? Um bom profissional afere. É complexo, né? Não é... É complexo, mas é fácil. É complexo, e pegando o que ela falou, tem muito a ver com o que a gente fala do que se vende, da forma que se vende hoje, Salomão. Até mesmo porque, quando a pessoa está fazendo um trabalho com o personal trainer, né, entende-se que o personal vai conduzir um pouco mais para esse lado,
de saber avaliar, porque o tratamento é mais minucioso, né? O cara tá ali e às vezes, né, você tá com o seu aluno, o personal que tem esse hábito, vai perguntar todos os dias o que houve, como que foi. Se o cara faltar um dia, faltou a aula passada, e aí, o que aconteceu? Puta, trânsito, minha filha... Então, com o personal trainer é mais fácil de você, talvez, filtrar, né? Opa, escapou nesse ponto, ou nesse. Agora, você sempre fala isso, que às vezes precisa um pouco mais de noção na hora de venda de produto em academia. Porque esse cara, às vezes ele vem para comprar o produto na academia e ele não vai iniciar de primeira com um personal. Só que também se ele não tiver resultado, talvez ele saia da sua academia, né? Então, aí é que tá o enigma, né? De que forma que tem que criar a nossa jornada do cliente a partir do momento que ele procurou, fez a visita, né? De que forma que foi vendido o que a gente faz, ou que pelo menos a gente tenta vender que faz, né? E de que forma que isso foi assistido realmente para você conduzir esse cara que é o solitário lá da academia, sem personal, que comprou o programa que você está falando ali, a promoção que você fez de uma data específica, né? E para esse cara sair transformado, ou pelo menos validando o que você vendeu. Eu vou emendar uma pergunta, mais. Você pegou a dele. Pode emendar, porque ele é de vendas. Até que ponto a academia quer que essa pessoa fala aí então, vá, Salomão. que ela realmente frequente? Até que ponto? Entendeu? Para mim, o grande tique aí é esse. É paradoxal. Diz aí. Essa é pra você. As respostas nunca podem ser muito diretas, sim ou não. Depende. É melhor. Depende. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Depende do modelo, né? Então tem aquelas academias com ticket mais baixo que elas só vão sobreviver se tiver milhares de alunos. É volume. Não tá Então, preocupado. R$ 99,00, low cost. Preciso, para o negócio fechar a conta, preciso ter 2, 3, 5 mil alunos. Mas se os 5 mil alunos forem ao mesmo tempo, ferrou. É carinha saindo para a janela ali, cara se estapeando para revezar. Então, geralmente, esse modelo de negócio torce para o cara não ir. A mensalidade pesa pouco no bolso, então às vezes é recorrente, ele nem percebe. Mas tá lá no meu cartão de crédito, né? Minha academia. Não, eu tô pagando minha academia. Só não tô frequentando, mas tô pagando. Mais saudável. E tem um outro modelo, que é um modelo mais personificável, né? Mais exclusivo, onde presta mais atendimento, e o volume é mais baixo, dentro da oferta da demanda. Então o cara paga, sei lá, 500, 1.000, R$1.500 num mês de academia. Puta, se esse cara não frequentar, geralmente ele vai falar, não tô frequentando, não tá valendo a pena, vou cancelar. Então a academia quer que esse cara frequente para ele estar feliz, satisfeito, obtendo resultado, melhorando a vida dele e continuar como um cliente, né? Essa é a maneira que eu penso. Essa academia do 1.500, ela concorre com o personal? Porque, na verdade, entre a academia de 1.500 mais personal e aquela academia de ticket baixo mais o super personal, eu acho que eu iria na mais baixo com o super personal. Boa. E aí, como é que a academia de 1.500 ela trabalha essa possibilidade ali? Ela valoriza mais o personal, o profissional dela lá, é isso? Em sala, você diz? Não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu acho que eu só mudo o endereço. O valor de hora-aula que se paga para um professor transita ali num intervalo que é mais ou menos o mesmo para todas as academias, sejam elas low cost ou não. O que muda, o que eu vejo, a gente tem visto nas visitas que a gente tem feito, o modelo de negócio, então vai da low cost, é o que eu falei. Se joga lá 500 alunos na sala ao mesmo tempo. Academias mais exclusivas têm limitado a quantidade de alunos por hora. Então, às vezes é só com agendamento, às vezes é um limite. Às vezes é um limite máximo de oferece exclusividade. No máximo 3 alunos por professor, mas na remuneração eu pelo menos não tenho enxergado. Ainda cai na falta de valorização do profissional, né? A gente já comentou muito sobre isso. E infelizmente também é um problema que as academias enfrentam por ter esse movimento vicioso que não valoriza.
o profissional também não valoriza muito aquela instituição, aquelas horas trabalhadas ali. O que eu estou querendo te dizer, hoje a média, nós já falamos de 2 anos, já falamos de 8 meses, hoje a média é 6 meses em que o profissional fica em sala. Nossa, super baixo. Super baixo, porque não tem motivação. Então vocês ali. acham que a evolução... E é um grande problema para os donos de academia. Então o educador físico, a evolução do educador físico é ser um profissional autônomo, é isso? Ele vai ter a academia como um co-work. Ele vai virar as academias ali e fazer o dele, mas sem nenhum Eu acho que já é realidade. Isso vai ser a evolução. Porque São Paulo isso cabe, né? São Paulo cabe facilmente. Então, sei fora de São Paulo, que eu acho que isso aí fica desproporcional. Sabe por quê? Porque isso aconteceu fora, né? Hoje você vai na Europa, ainda tem alguns professores. Mas você vai nos Estados Unidos, não tem. Não tem, só oferecem estrutura. Então, por isso que, ao mesmo tempo que os donos da academia, acredito, no Brasil, entendem que isso é uma possibilidade, é um problema também, né? Mas eles ainda enfrentam o outro problema, que eu digo. Quando eles optam por ter o profissional, esse profissional não fica por muito tempo. É uma rotatividade imensa, né? A gente vê a gente está falando da Ehrenberg, eu estou lá todos os dias, né? A gente vê o que acontece. Entendeu? Nós vai fazer 1 ano agora. Já trocou umas 3 vezes o grupo. Entendeu? A gente vai completar 1 ano quase que com 2 ou 3 que iniciou. Né? E olha que a gente está falando de quase 30 profissionais. Está falando de um lugar estrelado, né? Um lugar que todo mundo gostaria de pisar. Exatamente. Ou seja, o cara gosta de pisar até ele fazer a carta de cliente. E depois, o que a academia te oferece para você ficar? Nada. Me oferece R$15 por hora. Totalmente. Entendeu? Sendo que o meu patamar aqui, com o combinado com a galera, é 200. Não tem como. Entende? Então, pra que eu vou... Quer dizer, não vou falar assim porque parece que é uma tendência, mas o cara... Você fala, né? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa pra dar ideia. Até falei pra você também. Qual a ideia que você acha que seguraria professor? Não deixar ele dar aula de personal. Eu falei, então, ele nem entra. De salário. Eu falei, qual salário? Quanto você vai dar? Vai dar 10 mil a cada um? Difícil. Não vai. É o registro. Aí ele nem entra. Não, isso é o que expele, não é o que atrai. Entendeu? É treinamento. Você vai treinar o cara para 6 meses ele ia praticar o que você treinou no outro. Sabe que vira um enigma, né? Virou um mercado, por isso que eu falo sempre, não sabemos onde vai chegar. Entendeu? O legal é assim... foi o que eu falei, a movimentação é verdadeira, tem mais pessoas na academia, ninguém está sem aluno de personal, e principalmente depois. Grupos de reabilitação, grupos de obesidade, grupos de terceira idade. E tá cada vez menos, viu, Tati? Não, isso não seria uma saída para as academias remuneram a partir de compra dentro trabalho da compra? Mais específico. Compra dentro da compra. Você já comprou a mensalidade, agora você compra a possibilidade de estar com essa pessoa, e aí a academia repassa pro profissional que está conduzindo aquele grupo. Mas aí cai no... Eu acho que o trabalho é grandioso, mas cai no item valor financeiro. É difícil a academia que vai conseguir arcar com o quanto esse profissional hoje, que já percebeu o mercado do personal trainer, consegue fazer o montante aqui por fora, entendeu? Porque se abre uma puta academia, aí com essa frequência que a gente está falando, né? O que acontece igual o meu amigo que trabalhava lá na sua unidade, da Biorritmo, né? O André. Cara, uma unidade maravilhosa, da Avenida Paulista, entendeu? Aí você coloca essa estrutura num puta ponto bacana, entendeu? Só que é esse ponto que o cara pega mais personal. A chance dele sair do seu estabelecimento é aí que é rápido, entendeu? É uma chave que tá, ou um sistema que tá acontecendo agora que deve Fingir. Deve ser um divisor de águas, porque assim, é um problema recorrente. Se você for conversar numa roda aqui com diversos donos de academias, todos vão falar que é difícil de contratar, é difícil de reter, que o produto personal é invasivo, quer dizer, não tem como concorrer contra a remuneração de um personal. Então, assim, é algo que está jogado na mesa, escancarado. Os personagens, como a gente falou, os estudantes já saem ou entram na faculdade de educação física pensando em personal, em rentabilizar e tudo mais, e tá tudo certo. Claro. Mas assim, o modelo que era academia antes
não vai funcionar mais. Tá Então, deixando de ser praticado, concordo. Você trouxe, por exemplo, uma sugestão aqui. Entende? Quanto mais pessoas pensarem nisso e trouxerem sugestões, vai aparecer um insight. Puta, é essa sacada. Nosso episódio passado, a gente conversou com a Nani comentou que foi numa academia lá do exterior e tal, e as aulas de ginástica eram tudo aula digital. Então o cara entrava lá, tal, botava o play e fazia uma aula digital. Sei lá pode, aqui do Brasil não. Mas assim, são evoluções. Então acho que a gente está prestes a chegar num desses momentos aí de evolução. Sim. E o professor de sala, não sei. Eu gosto dessa discussão, porque, por exemplo, a Tati já trouxe um ponto aqui que é interessante, entendeu? Pode ser que não seja a solução, mas é interessante. Sim. A gente pensar em grupos e em determinados grupos de alguns títulos de doença mesmo. Total, entendeu? Você tem 10 pessoas, aí sua hora-aula é paga, né? Já valorizou. E olha só, tem várias academias que não têm um programa estruturado, um programa de emagrecimento, um programa de hipertrofia, um programa de terceira idade, como você acabou de sugerir. Não tem. Simplesmente tem um amontoado de professores ali, o cara faz a matrícula, faz uma avaliação inicial, monta um treino, de 2 em 2 meses eu mudo, ponto. E aí perde o CrossFit. Isso, exatamente. Aí perde porque o CrossFit é dinâmico. Você sabe que nós montamos uma consultoria agora, né, eu e o Salomão, para entrar com esse olhar nas academias. E o que a gente percebe é o que ele acabou de falar agora. As academias ainda insistem em trabalhar em modelo antigo, né? Porque o modelo antigo ainda está dando certo porque o fluxo está aumentando dentro do modelo antigo, né? Alguma coisa não está funcionando mais. Mas como o fluxo de pessoas procurando serviço ainda é muito grande, esse modelo antigo ainda serve para alguns. Os que estão vendo que estão perdendo e ficando meio perdido no meio do caminho, é os que contratam, entendeu? Pra gente ir lá e dar um olhar e falar, você pode vender diferente, o atendimento lá na ponta tem que ser um pouquinho melhor, e esse meio aqui, desse elo, tem que ter, né, pessoas que atuam dessa forma e tal. Então, a nossa consultoria, a finalidade é essa, olhar para o que já se executa e levar uma proposta mais elaborada e mais contemporânea, né, do que a gente imagina que daqui a pouco vai ser o usual, né? Porém, a gente está falando de processos mecânicos, né? Que as pessoas são resistentes em sair desses processos, desses ciclos habituais viciosos, né? De atender. Essa jornada do cliente está escrita desde 1992, entendeu? E ainda tem grandes empresas que executam da mesma forma. Né? Então, por isso que eu gosto quando vem uma ideia dessa, né? Quando o Salomão bate na tecla de um olhar mais acolhedor, né? Desde a apresentação, do que você recebe aquele cara ali. Às vezes ele tá vindo com uma dor e dependendo do que você falar, esse cara vai embora. Fala, não, ali não é o meu espaço. Entendeu? Às vezes é o cara que tem um super problema de imagem e você de primeira já fala que ele vai ter que fazer avaliação física. Exatamente. Esse aí, não tem o time nenhum. Entendeu? Falei, aqui é o nosso setor de avaliação física. Talvez não era para nem mostrar por enquanto para esse. Você sempre fala disso. Verdade. Entendeu? Total. Ou seja, falta pessoas treinadas do lado de cá em como receber. Entendeu? Eu tenho que ir realmente com o coração receber essa pessoa. O comercial ele tem que ser empático. Exato, empatia. O Salomão fala sempre disso. Então, essa consultoria nossa, a gente está estruturando ela, né, para levar, talvez, essas propostas, né, e aí seja em academia pequena ou até mesmo esses grandes grupos, para que a gente execute uma educação física e se pratique um fitness diferente. Entendeu? Né? Porque o nosso mercado é infinito, o nosso mercado agora está se mostrando um mercado rico, que está envolvendo muito dinheiro, muitas empresas e pessoas gastam tempo. Pessoas que ficam o dia inteiro dentro da Arenberg, pô. Se eu vou lá de manhã, a pessoa tá lá. Se eu vou lá de tarde dar outra aula, a pessoa tá lá. E à noite eu tô treinando, a pessoa ainda tá lá. Entendeu? Cara, como é que a gente então pega essas pessoas que querem viver dentro das academias, dentro dos clubes, né? E começa a qual será a dor dessa pessoa? Porque às vezes em casa é ruim. Em casa ela tá aflita com o marido, com os pais, entendeu? Esse adolescente tá depressivo em casa. E na academia ele se solta, ele conversa, ele... Tá entendendo? Então, de que forma que a gente vai conseguir apurar isso, né? Então isso começa realmente desde a hora que o cliente entra, né? A forma que eu recebo e que eu consigo acessar esse cliente e eu consigo criar
trajetórias individuais, entendeu? Trajetórias individuais. Para isso eu tenho que ter treinamento de processos e de pessoas. Sim, é verdade. Eu não posso vender o mesmo produto, né? É o que eu sempre falo na academia, que ali é o mesmo aparelho, é o mesmo valor, só muda. Aquela é amarela, a outra é vermelha, a outra é azul. Já não é mais igual. Realmente a gente não vai, não é isso, não é? Você não vai se matricular porque você quer treinar. Para ter uma aula. Não é. Não é mais só realmente ele é muito além disso, né? E a pessoa, ela até, sabe aquela história que você compra a touquinha pra natação, você compra o maiô, você tá com aquela mochila nova, na hora que você cai na piscina, a primeira, segunda abraçada, você fala, cara, cansei. Porque natação é trash. Entende? Não, eu vou fazer natação. Já sei, vou começar, vou fazer natação. Quando fala assim, eu já falo, não faço. Natação é difícil, já fez. Você tem algum... Não, então não. Procura um educador físico e faça algo que realmente te dê alegria, que te dê prazer, porque natação vai te desmotivar, porque é um preparo muito específico. Você pode até chegar lá, mas, né? E é mais ou menos uma coisa na musculação. A pessoa compra roupa, ela se prepara, ela vai lá, faz, ela passa o dedo, ela fica feliz que vê a foto dela, ela entra, e aí logo que ela, putz, aquilo não era bem o que ela queria sentir. Né? Então eu acho que precisa ser visto esses pontos de que breca a jornada. Entende? Então, os pontos de objeções que existem dioturnamente ali dentro da sala de musculação, dentro do ambiente da academia. Né? E criar estrutura de força para aqueles que realmente ancoram a jornada. Né? Fala, putz, isso aqui, eu quero mais disso aqui. Né? Nem que seja um café gostoso, que eu estava falando para o Marcelo, a Bodytech lá dos Jardins, ela tem um chefe de cozinha na lanchonete. Então a pessoa vai lá, treina, depois ela come, putz, aquilo ali é incrível, é um presentaço, ela vai lá de novo só para comer. Então, ok, tá tudo bem. Então eu acho que precisa criar essas atmosferas em que a pessoa viva, tenha em cada ponto de objeção uma grande âncora também, né, para ela poder se manter dentro do processo. Né? Eu tenho adorado as metáforas que a Tati tem trazido, você exemplifica numa linguagem... você faz analogias que fica muito claro, né, a explicação. Ô Tati, a gente já está um bom tempo conversando aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre... Você é especialista também em medicina integrativa, é isso? A medicina integrativa nada mais é do que essa visão 360, né? A ideia é essa. Então, e eu curto ver a pessoa nesse olhar ampliado, né? Eu falo que eu gosto de ver a pessoa em perspectiva. É como se eu estivesse dentro de uma arena, tá? Eu e a pessoa, o paciente, né? Ali no camarote, e de repente abre a porta, e quem abre a porta é o pai e a mãe, tem que ficar bem nítido isso, e essa pessoa entra então na arena, e ela começa então a me contar a história dela desde aquele momento. Né? Porque se ela quer emagrecer, a gente parte de um adulto, por que será que ela não conseguiu? Sendo que emagrecer é déficit calórico, emagrecer é diminuir a inflamação, e teoricamente todos nós temos algo de capacitação para isso. Tá? Muitas vezes ela até vem com uma história de que ela emagrece, engorda, né? Então, essa pessoa, você precisa entender onde é que está o grande motivador e o grande um grande motivador que mantém ela do jeito que ela tá, porque no final, Salomão, a gente vive aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente fala. E quem é o grande desmotivador? Tá? Então, quem é aqueles cenários, as objeções que na hora que ele chega na situação mais magra, ela não consegue se ancorar ali, ela não consegue se ver ali. O fato do físico mais magro não contempla. Coisas acontecem, cenários externos e internos, mil coisas, mil projeções, e ela não consegue se manter. Ela volta para o lar oscilar de estar dentro de um peso acima. Óbvio que tem adaptação do corpo físico, né? Então, esse tipo de cenário, ele acaba criando dentro do nosso corpo adaptações que faz com que a gente tenda, então, a sempre manter aquele máximo peso. Então, isso é a primeira coisa que a pessoa precisa ser notificada. O corpo vai tender ao máximo peso que você teve na vida. Então, se você realmente quer ganhar essa guerra, entenda que você vai estar sempre em luta. Entendeu? Essa luta, ela tem que ser um sacro ofício, eu falo, é um ofício sagrado, ela não tem que ser sofrida. Por isso que é importante a gente se enxergar em perspectiva. Em que momento, então, por quê, como, onde você quer essa imagem aqui?
Entende? O que você ganha e o que você perde? Tem gente que acha que ganha, mas perde. E aí não tem sentido algum. Importante você estar saudável, não necessariamente no manequim X que você acha que te contempla. Então, eu acho que são esses cenários que integra a medicina integrativa quando a gente fala olhar para o todo, né? Então, é sobre isso que eu costumo fazer, esse grandão de atuação. Dentro da parte física, técnica, médica, e dentro desses outros pilares que constituem a pessoa. Então, no pilar pensamento, a gente vem de um túnel de realidade, pai, mãe, tudo que a gente acredita, vê, a gente vai criando as nossas crenças, né? Com as pessoas que a gente troca. Então, pensamento gerando sentimento, gerando comportamento, né? E aí, para a gente mudar comportamento, eu preciso mudar sentimento. Isso é muito delicado, porque muitas pessoas não conseguem sequer nomear sentimento. Então, qual é o sentimento? E vem de que processo, de que pensamento? Né? Às vezes é um pensamento que está tão enraizado, um pensamento que vem não só de mãe, mas vem de avó, vem de outras. Você pega, por exemplo, povos originários, negros, né? A gente tem uma série de identidades fragilizadas por conta da nossa ancestralidade conturbada. Exato, né? Então a colonização, a forma como a gente foi tratado, destratado, a gente foi desapropriado de história, de lar, de pátria, de tudo, e aí como é que você apropria de merecimento alguém assim? Entende? Tá? Então, tem todo esse trabalhar desse trajeto para pelo menos a pessoa olhar para isso. Quando ela percebe isso, uma das formas de você tratar, e eu falo porque eu me tratei, eu venho me tratando assim, é você olhar para os afins. Quando você enxerga numa outra pessoa também a mesma identidade, então, um homem que é pardo, né, ou negro, vai olhar para mim com um olhar de mais aprovação, ele me enche de mim. Um homem branco não necessariamente, tá certo? Porque ele não consegue, não é porque ele é um mal, né, mas é porque ele não tem essa condição de empatia, entende? Tá? E aí, quanto mais você olha para quem te enche de você, mais apropriada de merecimento você fica, e assim você retorna para o outro. Então, eu tenho feito muito isso, de estar com os meus grupos, com as minhas pessoas que me enchem de mim, e que não tiram tanto, né? E tentado explicar para os que não têm o mesmo tipo de identidade, mesmo tipo de túnel de realidade, o que você andar pela vida dentro de um invólucro que incomoda, que de alguma forma é visto como menor, né? Então, para a pessoa tentar se sensibilizar dentro de algo que realmente não compete, né? Então, é sobre essas... Acho que é isso. Medicina integrativa. Não é? Muito bom. Muito literalmente bom. Um 360 e não deve ser... Eu, de novo, falando da complexidade, né? Acho que talvez eu pense, para mim mesmo, quão complexo deve ser entender tudo isso que você comentou. Quais são os 3 pilares mesmo? Sentimento... Quando a gente fala da formação, tudo começa no pensamento, porque você é formatado, né? Então, o pensamento, ele gera um sentimento. Né? Aí o sentimento vai fazer com que você se comporte. A partir daquele sentimento é que você se comporta. Né? E aí o comportamento no habitual, né? Ele fica automático, vira hábito. Então, como é que você faz para tirar hábito, se o hábito vem lá atrás, né? Tão serena, doutora Tati, não? Tá. Sim. Mas é que eu faço musculação. Eu sou uma mulher mais agressiva de todas, tá? Eu sou uma mulher que na minha trajetória eu já apanhei, já tive relacionamentos extremamente abusivos, tá? Porém, a musculação me tratou inclusive aí, tá bom? Toda a minha agressividade violenta, eu canalizo para um outro tipo de agressividade. Então, eu sou agressiva na leitura, eu sou agressiva nas minhas trajetórias aí de resoluções. E a violência é ali dentro da sala de musculação. Boa. Entende? Então, ali é o meu lugar de tirar todas essas... de me exorcizar e de me... Então, eu aquebranto, aquebrantamento e, ao mesmo tempo, de transbordo, né? Tem a ver com uma literatura que eu vi recentemente, que é o ódio organizado.
Total. Tenha ódio e organize ele. Faz parte da vida. Canaliza pro lugar certo, né? É aquela história, o átomo. Reconhecer e trabalhar com as suas Sem emoções. dúvida. Mas primeiro tem que reconhecer. É. Às vezes a pessoa fala, cara, hoje eu tô em paz. Não, tem dia que a sua cabeça tá um inferno, entendeu? Reconheça isso. E agora, o que você vai fazer dessa tipo cabeça isso. com o inferno, né? Inferno, eu tô usando uma palavra forte só para entender. Mas é reconhecer as emoções. Essa do ódio eu adorei, porque eu realmente eu coloco isso no papel. Quando eu tô nervoso, o que eu posso fazer com esse ódio, né? Bom, dá para dar um exemplo. Tem o Jorlan aí, né? O Jorlan Vieira, que é um atleta pró e tá mexendo aí com a internet, com o pessoal da musculação, e ele também compartilha do mesmo conteúdo. Ele recentemente fez um slogan, né, da campanha dele, do que ele vende, e aí a frase ele vende uma camiseta, né, que diz all day, mas atrás está escrito fácil para quem tem ódio, né, porque o cara realmente, o treino é pesado, não sei o que, cara, você tem realmente ódio? Tem, então coloca ali. Você vai ver como as coisas ficam mais fáceis. Né? Então admite, pronto. Admite. Todo mundo tem. Reconhecer e saber. Porque talvez, pensando em população, hoje acho que a maior dificuldade é as pessoas conseguirem se trabalhar ou viver com os seus sentimentos, né? Hoje a gente vê a dificuldade de inteligência emocional, do trabalho de psicologia, né? Do trabalho realmente o trabalho de mudança de mindset, né? Então, é porque as pessoas não se reconhecem, não conseguem reconhecer o que tem de sentimento, alguns momentos da vida, o que a vida traz, né? E saber canalizar, ou pelo menos tentar organizar isso, né? Para tomar estratégias. Muito bem. Doutora Tati, onde é que o pessoal pode te achar? Nas redes sociais, sua clínica? Você quer que eu fale o @? Sim, fala tudo agora, para as pessoas que conseguem te... O Instagram é @doutora Tati Morelli, 2 L's I. Aí tem o Facebook também, doutora Tatiana Morelli. Não tem o TikTok. Eu acho que é isso. E sua clínica fica onde? Fica no Paraíso, na Vergueiro, na facinho, do ladinho do metrô Paraíso. Aí é só entrar lá no Instagram, que daí tem todas as informações. Muito bem, queria te agradecer imensamente. Tivemos um episódio, como eu falei, nível de discussão lá no alto. Bacana, foi legal. Muito obrigado, fui muito feliz aqui com a sua presença. Viu? Super agradeço mesmo, foi muito bom. Eu adoro falar sobre fitness, sobre musculação, sobre atividade física, sobre saúde, que no final um é sinônimo do outro. Boa. Maravilha. Valeu, Marcelão, por mais uma. Valeu mesmo. Obrigado, Tati, mais uma vez. A gente aí, nos últimos anos, sempre, né, vira e mexe fazendo alguma coisa junto, tratando de clientes, pacientes, né? Recentemente a gente tratou da sua irmã, ela é cliente dela, também fez uma consultoria comigo. Então, eu só tenho a agradecer todo esse momento, toda a nossa amizade, né? Você ter cuidado da minha mãe há um tempo atrás também, e esse bate-papo aqui, trazer esse assunto rico, técnico e emocional pra gente, né? Passar pro pessoal que nos acompanha. Muito obrigado. Imagina, obrigado. E valeu, meu irmãozão Salomão. Tamo junto. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado também. E você, acompanhe nossos próximos episódios. Se gostou desse conteúdo, clica lá no canal, compartilhe e a gente se vê num próximo episódio. Valeu, até a próxima. Tchau.